E aí você falou a gente falou da seletividade alimentar. Sim. Dificuldade alimentar. E da neofobia alimentar. Se não diagnosticados e não tratados, essas questões, elas podem perdurar? Sim. Na adolescência, na vida adulta? Sim. Muitas das vezes a gente fala assim, não, espera que quando crescer passa, né? Não, é só uma fase. Quando crescer, ele passa a comer. Fulano não comia, depois cresceu hoje, come tudo. Come tudo. E aí eu falo, é um tiro no escuro. Possa ser que essa criança cresça, tenha um entendimento. Se ela não tiver nenhuma questão, só tem uma questão de comportamento associada, pode ser que ela, quando crescer, possa ser que ela volte a se alimentar, ela queira ou não. Quando ela tem questões clínicas associadas, uma anemia, você não vai, com o passar do tempo, você vai se curar da anemia. Sim. Né? Você precisa tratar. Sim. Uma questão sensorial, se você não trata, a tendência é, com o passar do tempo, também piorar. E uma questão de comportamento por si só também, dependendo do nível desse comportamento, ela vai cada vez ficando mais reclusa. E aí, com o passar do tempo, possa ser que essa criança piore, fique na mesma estagnação ali, que ela não queira comer, ou ela vai piorando, vai cada vez excluindo mais, até chegar a um ponto que ela já não tem mais dentro nenhum tipo de alimento dentro da alimentação. E é muito comum acontecer, né? Assim, para quem é de fora, para quem não vive isso, a gente assim, nossa, mas tem uma criança que só come, por exemplo, um tipo de alimento, como que sobrevive, né? Onde está essa criança? E é mais do comum do que parece quando a gente que trabalha, a gente vê isso. Eu tenho pacientes que só tomam leite. Não comem nada, não mastigam nada. Então, aí já causa também uma hipotonia, que aí já vai para uma questão clínica. E aí, seria o que, hipotonia? Ela acaba que a nossa mandíbula, o nosso maxilar, ele é um músculo. Uhum. Se a gente não mastiga, se a gente não morde, se a gente não tem essa mastigação, a gente vai acabando atrofiando. E é o que vai acontecendo com a criança, com qualquer pessoa. Se eu não estou mastigando, ela vai atrofiando ali. E aí acaba ficando com o rostinho um pouquinho mais caidinho, porque não tem não faz esse movimento, exercício. Ele não exercita essa musculatura. Isso. E aí chega em determinado momento que ela pode até querer comer, mas não é que ela não queira, é porque ela não consegue. Porque ela quer mastigar determinadas coisas, mas ela não tem essa força necessária e aí ela não consegue mastigar. E aí vai cada vez indo para o mais pastoso, se conseguir comer. Ou então são crianças que só ficam no leite. É muito comum. Eu tenho pacientes que só tomam leite. Ah, mas come um biscoito? Não. Ah, mas uma batata frita que toda criança queria comer, come. Não come. E aí vai passando o tempo, ela vai cada vez restringindo mais. Apesar de hoje eu atender somente crianças, ainda aparecem alguns adolescentes, né? Eu acabo atendendo. E assim, adolescentes, entre aspas, 18, 19 anos, que é interessante que eles mesmos procuram, porque aconteceu exatamente isso. Né? Na infância não comia, e aí a família tentava, não conseguia, falava assim, não, deixa que uma hora passa. E aí nunca passou. E aí chega um momento que começa a sair com os amigos, ter aquela vida social mais estabelecida, começa a ter um entendimento em relação à alimentação. Porque a comida também é um ato social, né? Isso, né? Tudo que envolve qualquer lugar que a gente vai, a gente acaba sempre tendo alguma coisinha para comer. Alguém vai chegar, você vai chegar em um lugar, vai perguntar, você quer um café, você quer um biscoito? Então, sempre a comida, ela acaba estando envolvida em toda a questão de sociabilidade. Sim. E aí, o adolescente, ele ainda está naquela fase de transição para adulto e tudo mais. E aí, quando chega, ele não consegue comer, como que ele vai explicar aquilo para os colegas? Então, geralmente, eles que procuram, hoje a maior parte dos adolescentes que eu atendo, eles que procuram porque tem uma alimentação muito restrita, no qual não foi tratado na infância. Eu já atendi adolescentes, por exemplo, que só comiam feijão e frango frito. E de café da manhã era pão. Mais nada, pão puro. E aí, imagina você ir viajar um final de semana para casa de um amigo e você falar, não, eu só como caldo de feijão com frango frito e como pão puro. Eles se sentem inferior, e aí eles que vão eles geralmente procuram aquela ajuda. Vergonha, né, dessa situação. Sim. E aí eles querem sair, começam a se relacionar e não conseguem comer, e aí tem toda a questão realmente do social envolvido ali. E aí a família, quanto antes a gente consegue um tratamento, intervém nessa criança com essa dificuldade alimentar, melhor. Porque eu falo que é como se fosse uma mala. Vai passando os anos, essa mala vai cada vez enchendo mais. Chega um momento que não só vai crescendo e não tem mais espaço. E aí a gente chega um momento que a criança já tem tá tão sobrecarregada de tudo que vem falando para ela que ela não consegue, que ela é fresca para comer, né? Que ele nem tenta, que ele já não come, que ela acaba tomando aquilo como verdade e ela nem consegue se esforçar. Ou quando ela consegue comer, ela já foi tão falado para ela que ela não consegue, que ela nem reconhece mais o que ela consegue fazer.
E aí, quanto maior, mais enraizado aquilo fica dentro dela. Então, quanto menor a gente consegue agir, mais fácil, porque a gente vai remodelando aquela criança, a gente vai ressignificando isso para a criança. É muito mais fácil a gente pegar uma criança que ainda está começando e construir junto com ela, do que pegar uma criança que já está com aquela base toda construída e a gente ter que refazer aquilo junto com a criança. Geralmente, nesses casos, a gente é necessário uma psicóloga para trabalhar junto. Geralmente, crianças entre 5 a 6 anos, eu sempre peço uma avaliação da psicóloga, porque geralmente é uma fase de fechamento neural, para poder ter essa avaliação, porque aquela criança já foi tanta coisa falada para ela, que ela já se coloca num lugar que ela realmente não consegue comer, e ela não come. E aí já não é porque ela não quer, é porque ela realmente não consegue. Não consegue. Você falou em fechamento neural, o que é o fechamento neural? É quando aquele desenvolvimento da criança na primeira infância já está feito ali, né? Claro que ela vai continuar se desenvolvendo, adquirindo habilidades, mas aquele primeiro momento já se concluiu. E aí ela já tem aquilo tudo muito estabelecido para ela. Porque até então a gente tem o que a gente chama do reflexo espelho quando a criança é pequena. A gente faz, a criança reproduz. A gente faz, a criança reproduz. Quanto bebê... Aquele macaquinho de imitação, né? Isso. Quanto bebê ainda é muito comum isso, né? De a gente estar comendo, a criança ficar olhando e a gente muitas vezes fala, nossa, ela tá aguando, dá um pouquinho. Porque ela ainda tá aquilo. A gente faz e ela começa a pegar e uma esponjinha que vai absorvendo. Chega um momento que essa esponjinha já absorveu tudo. Então, fechou. Ela vai continuar aprendendo, mas ela já começou a determinar os gostos, o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela já consegue verbalizar em algumas questões isso. Então, quando chega em determinado ponto, vamos comer aqui a cenoura. Não gosto. Mas por quê? Não gosto. Ela colocou na cabecinha dela que ela não gosta e acabou. E aí aquilo dali já está muito mais enraizado. Então, uma criança de 2 anos que chega para mim e fala que não gosta, como ela ainda está nesse período de grande desenvolvimento inicial, a gente ainda consegue entender a motivação da criança e trabalhar em cima disso para conseguir inserir. Uma criança de 5 a 6 anos, quando ela fala não gosta, você pode fazer o que for que ela realmente vai falar que não gosta. Então, você vai precisar desconstruir aquilo, procurar entender com essa criança o que ela não gosta naquele alimento. É a cor, é o sabor, é a textura, e ressignificar aquilo com a criança. E muitas das vezes ela já foi tão assim, alguém já forçou, já ficou também, como que eu posso dizer? Falando realmente que ela realmente não gosta. Reforçou, né, que ela realmente não come, que ela não gosta, que aí a gente precisa da intervenção da psicóloga para poder trabalhar junto com aquela criança, muitas das vezes trabalhar junto com a família também, porque a gente desconstrói essa questão da criança, mas também a gente precisa desconstruir da família, porque a gente consegue colocar na criança que ela está aprendendo, que ela está começando a conhecer, começando a gostar, e se a família continuar reforçando, não, nem dá porque ela não come, nem dá porque ela não gosta. Aquele reforço negativo, né? A gente ajuda de um lado e acaba atrapalhando-se de outro. Então, é um trabalho em conjunto. Eu falo que é uma tríade, né? O profissional, a criança e a família, trabalhando em prol dele. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!